Então, na aula de hoje a gente vai estar explorando aí um outro tipo de sensor, que é o sensor resistivo ou também potenciométrico, né? Por ele utilizar na prática os potenciômetros, né? E são sensores que têm bastante aplicação, mas hoje em dia, vamos dizer assim, que eles não têm assim um papel assim, digamos, de destaque, né? Tem algumas aplicações ainda utilizam ele, mas existem outros sensores que já substituíram, né, os sensores potenciométricos. Então vamos pensar assim que antigamente eles já tiveram um lugar de destaque na eletrônica, na parte de sensores, mas hoje eles já não estão mais em destaque, tá? Eu diria que outros tipos de sensores, como por exemplo os capacitivos, evoluíram, né, rapidamente e, vamos dizer assim, pegaram uma grande parte aí do que era usado de sensores potenciométricos, né? Também alguns sensores indutivos também evoluíram bastante e principalmente na parte de medição de distância, né, que antes era utilizado muitos sensores potenciométricos. Então os potenciométricos já não têm assim tanto destaque, mas como eu disse, existem aplicações que eles ainda são utilizados, né? Tá bom, para o próximo. Então, em termos de visão geral, tá, o sensor potenciométrico é um sensor baseado em potenciômetros, em resistores variáveis, né? Então, você tem, por exemplo, potenciômetros que são aqueles potenciômetros que ele tem aqui a parte móvel dele, ela se desloca aqui linearmente, né? Então, você pode utilizar, né, ele prendendo com algum aparato mecânico para medir um deslocamento de distância curto, né, um pequeno deslocamento de distância, né? Ou você pode usar um desses potenciômetros aqui que são de manopla, que você gira, né, para tentar medir algum deslocamento angular, né? E é claro que existem aí também isso aqui usando potenciômetros aí comerciais, mas existem sensores comerciais que utilizam potenciômetros, né, mais, vamos dizer assim, bem adaptados para a parte de sensoriamento, né? E como que funciona o sensor, o princípio potenciométrico aí, né? Como é que a gente normalmente faz funcionar, né? A gente coloca que tem um potenciômetro, que imagina que é um potenciômetro que a gente chama daquele de fio enrolado, né? Que você pegou um fio, enrolou, fez várias voltas, né? E aí você tem uma resistência nesse fio que ela varia, né? Se eu colocar um contato móvel, que é esse aqui, tá? Se eu for variando a distância, eu posso ter aí resistência baixa ou resistência alta, né? De acordo com a posição dele, né? A posição X aqui, né? Então, se eu alimentar esse meu potenciômetro com uma tensão Vin aos terminais externos dele, tá? A tensão que eu vou ter aqui no meio dele, aqui, né, no terminal que é móvel, vai depender da posição que ele vai estar, né? Então ela pode estar com o máximo da tensão, que seria nessa posição, ou com o mínimo da tensão da fonte VI, tá? Então aí eu consigo, né, transformar essa variação de resistência numa variação de tensão, tá? Quando eu aplico uma fonte aí no meu potenciômetro, né? Isso também funciona para o potenciômetro que é com a manopla girante, né? Que é o que você mede o deslocamento angular. Como é que funciona esse potenciômetro aqui, né? Você tem uma pista aqui de carbono, então olhando ele, né, por cima, por dentro, você tem uma pista de carbono, que é a tua resistência, tá? Sei lá, o comprimento dessa pista aqui vai dar, sei lá, 10 kΩ, né? E aí a tua manopla aqui você vai girando e vai aumentando a resistência ou diminuindo, né? De acordo, depende só do teu referencial, né? Então você consegue que, por exemplo, medir o deslocamento angular, né, de por exemplo, pode ser um pequeno motor, alguma coisa assim, tá? Para você saber quantos graus ele está rotacionado e assim por diante, né? E é basicamente a mesma ideia do teu potenciômetro, né? E a medição é a mesma, você coloca uma tensão entre os terminais externos aqui do teu potenciômetro e mede uma tensão no terminal do meio, que é o que vai ter a medição
do deslocamento angular, tá? Em termos aí matemáticos, você pode dizer o seguinte: você tem aqui uma resistência, tá? E o terminal aqui que é móvel, ele vai ter sempre vai estar sempre aqui um alfa, ou seja, uma porcentagem dessa resistência, e o outro lado vai ser 1 menos esse alfa, né? Então você vai ter sempre uma tensão que você pode dizer o seguinte: essa tensão de saída ela é alfa vezes o Rx, que é a resistência total, né? Divididos pelo alfa Rx mais 1 menos alfa Rx, ou seja, o alfa vezes essa resistência aqui mais essa daqui, né? Como se você enxergasse dois resistores, tá? Que se você somar aqui, você vai ver que vai dar 1, né? Obviamente, ou que vai dar Rx, na verdade, que vai cancelar. Então você vai ter que a tensão de saída vai ser o alfa vezes Vin, ou seja, vai ser a porcentagem aí do quanto ele se deslocou dentro da resistência total do teu potenciômetro, ok? Então é um princípio bem simples, bem tranquilo, né, de se trabalhar, de se entender, né? Vamos pegar um exemplo aqui para poder observar como que pode funcionar na prática, né? Então tem um potenciômetro aqui de 50K, né? Que eu estou utilizando para medir um deslocamento qualquer, né? Um acoplamento é feito tal que a peça que se deseja medir o deslocamento pode percorrer uma distância de 0 a 12 centímetros, tá? Então a peça aqui, ó, a tua haste que está ligada, ela vai de 0 a 12 centímetros, tá? Só que o teu potenciômetro ele só tem 5 centímetros aqui de espaço aqui de deslocamento, tá? Então é feito um acoplamento aí mecânico que para nós não interessa como, tá? Mas é feito esse acoplamento. Então quando ele está em 12 centímetros, tá? Eu teria, digamos, andado 5 centímetros no potenciômetro, tá? E esse potenciômetro aí vai de 0 a 50 kΩ, né? Então o máximo de resistência é 50 kΩ. O fio do potenciômetro é enrolado num bobinado de 3 centímetros de diâmetro. Então esse potenciômetro é um potenciômetro de fio. Então é um fio que eu enrolei até ele dar 50 kΩ. Eu fui enrolando lá, né, várias voltas até chegar nessa resistência, ok? De 3 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de comprimento, já falamos. E a distância entre fios aqui é de 0,25 milímetros, né? Então essa distância entre um fio e outro aqui é 0,25, tá? Qual é a resolução de distância que pode ser alcançada com esse sensor? A resolução aqui, né? Dentro do 0 a 12 centímetros. E qual a variação na resistência correspondente a essa resolução, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: o teu contato móvel é esse cara aqui, né? Esse contato móvel ele só consegue pegar aqui, ó, de um fio ao outro, tá? Então tem um fio, tem outro fio aqui, ó, que me dá exatamente aqui o 0,25 milímetros, tá? Então ele só consegue andar 0,25 milímetros aqui, ó, tá? Então essa vai ser a tua resolução, né? Que você vai ter aí dentro dos 5 centímetros que você tem no teu inteiro do teu potenciômetro, tá? Você consegue andar de 0,25 a 0,25 milímetros, tá? Então aí você pode aqui, ó, né? Se você quiser fazer uma regra aí de 3, dá para você fazer, né? Esses 5 aqui, ó, 12 equivale a 5, né? 12 centímetros equivale a 5, tá? Então, o que eu fiz errado? Desculpa. Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Então aqui, ó, por exemplo, se eu tenho aqui que 12... né, que eu fiz errado aqui em cima também, né? Senão daria certinho, né? Se eu tenho aqui, ó, 12 centímetros, tá? Que é isso aqui, tá? Ele equivale a 5 centímetros de deslocamento, tá? E aí quanto que é, se eu tiver 0,25 milímetros aqui no meu resistor, qual vai ser o deslocamento X aqui nessa haste aqui que faz a nossa conversão aqui, tá? Do movimento de 0 a 5 para 0 a 12.
Então é só fazer essa regra de 3. Então 12 centímetros equivale a 5 centímetros, tá? E 0,25 milímetros vai equivaler a quanto, né? Então se eu fizer aí x vai ser igual a 12 vezes 0,25, né? Aí eu vou ter que 0,25 seria, vamos colocar aqui 0,25 milímetros, vamos colocar tudo em metros, né? Vai ser 12 vezes 10 a menos 2 vezes 0,25 vezes 10 a menos 3, tá? Divididos por 5, certo? Regra de 3 aqui, ó. Então 5 vezes x, 12 vezes 0,25, tá? Então isso aqui vai dar, vamos calcular aqui, se não me engano é 0,6, mas vou conferir aqui, né? 12 vezes 0,25 divididos por 5, isso aqui vai dar 0,6, aí aqui vai dar, esse 10 a menos 2 corta aqui, vai dar 0,6 milímetros, tá? Então a resolução aqui, ó, vai ser de 0,6 milímetros, tá? Então essa resolução de 0,25 aqui, tá? No meu bobinado, no meu potenciômetro, tá? Ela vai ser convertida, vai ser expandida em uma resolução de 0,6 milímetros, ok? Então essa é a resolução que eu vou ter aqui no X. Essa é a primeira parte da questão, tá? A segunda parte, vou colocar aqui, eu vou apagar aqui, tá? Para a gente poder usar o mesmo slide. É o seguinte, ele quer saber, é tudo por regra de 3, tá? Qual a variação na resistência correspondente a essa resolução, tá? Então eu sei o seguinte, se fosse, aí eu vou ter que fazer a seguinte regra, né? O 0,6 milímetros equivale a 0,25, né? Então eu só preciso fazer o seguinte, 5 centímetros equivale a resistência completa de 50 kΩ, tá? Então 0,25 milímetros, que é a mesma coisa que 0,6 milímetros lá, né? Vai me corresponder a quantos quiloohms ou quantos ohms. Então é só aplicar a regra de 3 aqui também, tá? Então eu vou ter aqui, só não vou colocar x, né? Vou colocar um rzinho aqui, só para não ficar igual. Então o r vai ser o que? O 5, vai ser 50, né? 50k vezes 0,25 vezes 10 a menos 3 divididos por 5 vezes 10 a menos 2, tá? Então aí, só fazer aqui o cálculo, só conferir, mas se não me engano é 250 ohms. 50 vezes 0,25 divididos por 5 dá 2,5, aí vai dar 2,5 vezes 10 ao quadrado, que o K aqui vai cortar com mili, tá? Então vai dar 250 ohms, tá? Então, vou colocar aqui em cima, R igual a 250 ohms. Ok? Então, ele, entre cada um desses bobinados, né, em cada um dos fios enrolados, aqui ele varia 250 ohms a resistência dele, tá? E tem uma variação aqui de 0,6 milímetros para a haste aqui que faz a conversão de 0 a 12, né? Da variação de 0 a 5. Ok, pessoal? Tudo bem? Então é só regra de 3 aqui, tá? Nesse exemplo aqui. É bem tranquilo. É só você aplicar a regra de 3. Ele tem algumas informações a mais que a gente nem utiliza aqui, os 3 centímetros e tal. Ok? Tudo bem? Vou passar aqui para o próximo, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Bom, mas existe um probleminha aí do sensor resistivo ou potenciométrico, que é o efeito da carga, tá? Porque se você vai medir a tensão que sai ali do teu potenciômetro, você vai conectar ele em algum circuito. E esse circuito ele vai ter uma resistência. E essa resistência vai drenar a corrente, tá? E vai fazer com que a tensão de saída
né, dependendo do valor da corrente que você drene, ela pode ser alterada, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu estou colocando aqui uma carga RL aqui no meu circuito, tá? E aí a minha tensão de saída agora vai ser esse, lembra que antes era alfa RX, agora vai ser alfa RX paralelo com RL, divididos por alfa RX paralelo com RL mais 1 menos alfa vezes o RX aqui, a resistência de cima, tá? Então aí você vai ter aí não vai ser mais o alfa Vin, você vai ter uma relação aqui, ó, que ela não vai ser mais linear, ó, tá? Aqui dá para ver aqui, ó, sem carga eu tenho uma relação linear, né? E com carga, que é o azul aqui, ó, eu vou ter uma relação que vai ser não linear aqui, ó. Ela começa até linear no início, tá? E depois ela vai deteriorando, tá? Então, o ideal é que esse teu circuito que você conecte aqui tenha uma resistência muito elevada em relação ao RX, para que esse efeito de carga seja bastante reduzido, tá? Se não for possível, aí você vai ter que mudar de circuito, né? Não vai dar para usar um circuito tão simples, que é só uma fonte e direto no sensor, tá? Você vai ter que usar um circuito com um amplificador operacional como esse aqui, ó. Você vai colocar o teu sensor, no caso aqui P1, tá? Na realimentação negativa de um amp-op, tá? E vai deixar em aberto aqui mesmo esse terminal, e vai colocar o terminal do meio aqui na saída, tá? E uma das extremidades aqui no terminal negativo. O que vai acontecer quando você faz isso, tá? A tua tensão de saída aqui, ó, ela vai ser dada como... Aqui, como é um amplificador inversor, eu coloquei uma tensão de referência negativa, tá? Para que eu tenha já direto aqui uma tensão de saída positiva. Mas ela vai ser aqui a tua resistência variável aqui do P1, né? Divididos pelo R2 vezes a tensão aí VRF, né? E aí seria menos VRF, vai dar positivo, tá? Então esse P1 aqui seria o valor, tá, da resistência que você tem aqui na parte variável, né? Ou seja, seria só dessa primeira parte aqui, né, da resistência, né? Pensando em duas resistências aqui, tá? Seria o P1 aqui, seria isso aqui, tá? Que é o que está variando aqui, né? Então pode ir até o valor total, como pode ir até zero, tá? Então aí dessa forma você não teria problemas de você colocar uma resistência RL aqui, ó, tá? Porque a corrente que vai ser fornecida para o RL vai sair do amp-op, não vai passar pelo sensor potenciométrico, tá? Então ela sai direto aqui do terminal de saída do amp-op. É claro que também aí você tem que lembrar de fornecer, o teu amp-op tem que ser capaz de fornecer corrente para o resistor que você colocar aqui, né? Ou do circuito que você pendurar aqui, tá? Se o circuito puxar muita corrente, você vai ter que usar um amp-op com capacidade alta de fornecimento de corrente, ok? Então vamos ver agora um exemplo com um amp-op, tá? Com sensor potenciométrico. Então o sensor potenciométrico de posição é usado para medir um deslocamento de 0 a 10 centímetros. Nesta faixa, a sua resistência varia de 0 a 1 kΩ. Desenvolva um circuito que forneça uma saída linear de 0 a 10 volts para esse sensor, tá? Então, primeira coisa que ele já vai sair aqui, né, que a tensão de saída é o R2 aqui, né? Aqui seria P1, né? Só vamos corrigir aqui, né? É o P1 por R2, né? P1 por R2, tá? Vezes a tensão Vin, tá? Que a tua tensão Vin aqui seria essa tensão aqui, né? Então aqui o que eu estou fazendo, ó, eu coloquei um diodo Zener, tá? Só que aqui a fonte está ao contrário, ou seja, para que eu tenha uma tensão aqui, ó, de menos 5,1 volts, tá? Por que eu estou fazendo isso? Que daí o Zener ele funciona como uma referência de tensão, que é razoavelmente estável, né? E colocando uma tensão negativa, eu uso o amplificador, ou melhor, o inversor, e aqui eu tenho uma saída positiva aqui de 0 a 10 volts, né? Que é o que ele quer, tá? Então é mais fácil de trabalhar dessa forma. Coloquei uma tensão aqui de 15 volts, que é bem maior que 5.1, tá?
E aí vai ter que calcular o resistor aqui, né? Você pode calcular o resistor para fazer o Zener funcionar, tá? Não é o nosso objetivo aqui projetar o R aqui, tá? Mas sim analisar aqui o circuito com o potenciômetro. Então aí basta escolher aqui o R2, né? Que eu cometi um errinho aqui. R2 para que quando o R2 for igual a 1K, a saída seja 10 volts, né? Que acho que eu coloquei quando o P2, né? Quando a P1 aqui, né? Quando o P1 for 1K, quando o meu sensor for 1K, a saída seja 10 volts. Então, quando eu tiver aqui 1 kΩ, que é o máximo do meu sensor resistivo, tá? Eu quero que essa saída aqui seja 10 volts. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Só colocar aqui, ó, 10 na saída é igual a menos 1K divididos por R1, que é o resistor, que na verdade é o R2 aqui, né? Que o meu circuito eu acabei mudando sem querer, tá? R2 que multiplica aqui 5.1 negativo, né? Então aí é só isolar o R2, vamos ver que o R2 precisa ser 510 ohms, né? Ok? Então fica fácil, aqui eu vou ter um resistor de 510 ohms e aqui é um potenciômetro que varia de 0 a 1 kΩ, tá? Então aí eu consigo ter uma saída, aqui a minha saída vai variar de 0 a 10 volts, tá? Só basta variar aqui o potenciômetro. Ok? Então é bem simples de trabalhar com o sensor potenciométrico, né? No pior caso você vai, né, se você quiser ter um circuito bem genérico, esse aqui seria o circuito mais simples que você pode, mais genérico que você pode fazer, né? O mais simples é aquele que sem amp-op, né? Ok? Tudo bem, pessoal? Outras aplicações aqui de potenciômetro que você pode ter, né? Medição de força, por exemplo, aqui você tem um corte aqui, né? De vamos dizer assim, uma espécie de uma caixa, né? Me faltou aqui um nome, mas é como se fosse uma caixa, né? Que aqui você tem dois anteparos que você prende um diafragma, né? Ou seja, um tecido aqui que tem um movimento, né? Ou pode ser uma peça que se movimenta, e ela se movimenta indo para cima e para baixo, né? E ela está conectada aqui, né, vamos dizer assim, a parte móvel do teu potenciômetro, né? Então ela pode fazer essa parte móvel subir e descer aqui, ou seja, variando a resistência, tá? Que você tem aqui nesse ponto A, né? E os pontos B e C você tem aí o teu potenciômetro completo, né? Então isso aqui, por exemplo, você pode usar para medir força. No caso poderia ser, por exemplo, uma espécie de um microfone, né, resistivo, né? Então a própria pressão do ar pode fazer isso aqui se mexer, né, e fazer com que a resistência varie aqui, né? Poderia ser uma coisa, pode ser também alguma coisa que você coloque aqui para pesar em cima, né? Pode ser uma espécie de uma balança, né, para medir a força. Então tem várias aplicações que você pode fazer, né? Você pode utilizar tensões também alternadas aí, né, aqui para alimentar o teu potenciômetro aqui em B e C, né? Na verdade aqui eu coloquei a tensão aplicada em B e C, tá, pessoal? Deixa eu arrumar aqui. Tensão aplicada aqui entre B e C, tá? Entre esses dois terminais que você tem que colocar a tua fonte de tensão, tá? Igual a gente já tinha mostrado antes, né? E você pode colocar tensão também alternada, tá? A vantagem da tensão alternada é que você consegue amplificar ela, tá? Se a variação de tensão for muito pequena, por exemplo, aqui ele pode se mexer muito pouco e a variação de resistência ser muito pequena, tá? E aí vai ter uma pequena variação de tensão também. Então se você usar uma tensão alternada, você pode amplificar essa tensão alternada, né? E aí você consegue medir pequenas variações de resistência, tá? Então também é uma outra abordagem para o sensor potenciométrico aí mais complexa, vamos dizer assim, né? Que também dá para ser feita, né? Então esse é um exemplo que a gente pode ter de medição de força, né, com o potenciômetro. Você pode usar desde medir aí para receber sinal de voz, até para você usar com uma espécie de balança, medir alguma força, né, de algum peso que você coloque, tá?
Outras aplicações aí de sensores potenciométricos. Você pode usar um sensor para medir a altura de um nível de fluido, de um líquido, né? Então você coloca uma boia, né? Como está mostrado aqui no líquido, e essa boia ela vai subindo e ela está conectada aqui, né, no nosso potenciômetro, na parte que é móvel do potenciômetro, e faz mexer a parte móvel de acordo com a altura do líquido, né? Outra aplicação que existia muito antigamente, hoje praticamente não existe mais, né? Que eram os teclados condutivos, que é por sensor potenciométrico ou resistivo, tá? Então você tinha lá um teclado, que aqui era um tecido, a parte de cima, né? Ele é um material condutivo, né? E embaixo também tem um material aqui condutivo e o resistor, tá? O teu potenciômetro todo aqui, a extensão do potenciômetro todo. E aí quando você aperta aqui, você conecta, né, esse terminal aqui, tá, com a resistência. Então você faz, tá, é como se você fizesse o papel ali daquela parte móvel, né, que conecta aqui, que separa em dois resistores, né. Então aí você, se você arrastar o dedo mais para cá, você vai ter uma resistência menor, uma resistência maior, e aí você consegue saber aonde a pessoa está colocando o dedo, né, nesse sensor aí. Tá? O pessoal não utiliza mais tanto isso aqui, tá, nos teclados e tal, porque o sensor, normalmente sensores aí, potenciométricos, eles têm um desgaste natural com o tempo e ele vai perdendo as propriedades, a resistência vai ficando diferente e tal, e acaba não durando muito tempo, ele não mantém as propriedades por muito tempo, tá? Hoje em dia é usado sensores capacitivos para os teclados aí, né? Com todos os celulares hoje usa só sensor capacitivo, tá? Que vocês vão ver lá na aula de sensores capacitivos. Mas anteriormente, aí, há uns 20 anos atrás, era muito utilizado ainda teclados que eram condutivos ou por princípio potenciométrico, tá? Era bem típico de usar isso aí. E era bem barato, né? Ainda é mais barato que os sensores capacitivos, tá? Então, assim, para resumir, né, os nossos sensores potenciométricos, eles, em geral, a gente usa para medir posição e deslocamento, né? Pode ser posição linear ou angular, né? Um dos exemplos aí que tem bastante utilizado é o carro, né, o carro de impressão, né? Aquela cabeça de impressão da impressora de jato de tinta. Ela utiliza sensores potenciométricos para saber aonde que está aquela cabeça de impressão, né? A cabeça impressora, né? Eles são sensores aí simples, de baixo custo, né? Baixa construção, mas assim, as desvantagens é que ele envelhece, né? Então as trilhas dele de carbono dos sensores dos potenciômetros lá angulares, ela tende a se corroer e a ficar ruim, a perder o contato dela, né? E aí ele acaba não tendo uma repetitividade, ou seja, com o tempo a mesma tensão não vai indicar a mesma posição, né? Uma forma de você evitar com que ele envelheça, ou seja, que ele dure mais tempo, é usar aquele sensor resistivo que ele é bobinado, que são fios enrolados, tá? Aquele lá dura mais tempo e ele tem menos problemas de repetitividade, tá? Só que ele tem a questão de ser uma resolução mais finita, né? O sensor, por exemplo, que é com as trilhas de carbono, como mostrei lá no início, ele não tem essa resolução finita, tá? Mas apresenta mais desgaste mecânico, né? E assim, o principal problema dele é o desgaste mecânico, porque você precisa ter o contato, né, entre as duas peças para fazer a seleção da resistência. Então esse contato mecânico, quanto mais você fica mexendo, mais ele vai desgastando, e a tendência é ele estragar com o tempo, tá? E estraga se você estiver mexendo muito, né, fizer muito movimento, né, várias vezes por segundo, ele vai desgastar muito rapidamente, tá? Então nesse caso nem é indicado usar sensores resistivos, tá? Alguns outros exemplos aí, só para vocês terem ideia, comercial, né? Que a gente tem aqui, ó, por exemplo, um sensor aqui potenciométrico que parece uma espécie de uma esqueci aqui o nome,
mas você puxa, né? Ele abre e puxa, né? Como se fosse um pistãozinho assim, né? Se quiser pensar assim. Tem outros que são movimentos angulares que ele tem esse fio, né? Para você conectar no motor ou o que quer que você quer medir o deslocamento angular, né? Tem outros que já estão aqui direto conecta direto no eixo de um motor, né? Para você fazer a conexão, para medir algum deslocamento angular do motor. Então tem vários aí exemplos comerciais, né? Que existem de sensores resistivos, como eu disse, ainda são muito utilizados na indústria, principalmente por serem baratos e simples, né? Da gente implementar, né? E era isso que a gente tinha para falar de sensores potenciométricos. A gente está utilizando aí como referência, estou usando agora o livro do Johnson, que é aquele de tecnologia de instrumentação para controle de processos, e também o livro do Mazda, que é um livro de referência aí dos engenheiros eletrônicos, tá? Mas também tem isso aí, deve ter também no livro do Balbinot, tá? Mas o Balbinot ele não fala exatamente do princípio potenciométrico, ele fala ele pega cada tipo de medida que você quer fazer, né? Por exemplo, medida de peso, medida de velocidade e tal, e aí ele fala todos os sensores, tá? O que para nós seria inviável se a gente fosse fazer assim, tá? Porque senão você teria que ver todos os sensores antes e depois ver tudo isso aí, tá? O que daria um tempo de aula aí muito grande, tá? Então é isso, pessoal, essas são as referências aí. Fico aberto para dúvidas.